E as crianças? Temos crianças para a gente orar? Muito bem, vamos então orar por esse tempo. Pai querido, venho te pedir, Senhor, que o Senhor esteja usando o pastor Roberto, tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele se dedicou, que o Senhor venha estar usando esta noite e venha estar também abrindo o nosso coração, o nosso entendimento, Pai, que a Tua palavra possa falar poderosamente conosco hoje à noite. Pai, peço que use o pastor Roberto, Pai, que o Espírito Santo esteja agindo nos nossos corações. E também peço pelas professoras, Pai, nesse momento, com as crianças também, na aulinha, e que o Senhor possa estar falando aos corações dela, aos corações das crianças, Pai, e que as professoras possam ser usadas também para a honra e glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Realização da nossa conferência de aniversário. O irmão Vitor já falou aqui na abertura e eu queria novamente, com muita efusão, encorajar todos vocês a que venham participar aqui da nossa conferência de aniversário. Começa na sexta-feira, vai começar às 20 horas. Vai ser realmente uma conferência de grande proveito para as nossas vidas, para a vida da igreja. Então, não deixe de participar em nenhuma das noites que nós vamos ter. Nós temos essa família de missionários, eles estão no Brasil neste ano, mas eles trabalham em Moçambique, eles fazem parte da equipe missionária lá do PV Moçambique, junto com a nossa filha. Nós os conhecemos em agosto passado, quando estivemos lá, e eu posso testemunhar que nós seremos muito abençoados com o testemunho dessa família, com as pregações do missionário Enéas. Então, esteja orando pela conferência da sua igreja, esteja planejando participar. Normalmente, nas sextas-feiras, né, quando inicia a conferência, a gente tem uma frequência menor. Claro, no sábado a gente tem as igrejas que acabam vindo participar, nós temos mais presença aqui, mas venha participar na sexta, não fique em casa. Venha estar aqui, seja abençoado com aquilo que Deus vai falar para com a igreja através da vida e do testemunho desses irmãos. No sábado nós vamos ter algumas igrejas, possivelmente, aqui participando conosco. Vai ser também a nossa confraternização, né? A entrega da torta, pelos 8 anos aí de existência do trabalho da Bereia aqui na cidade. E domingo, então, nós estamos encerrando a conferência. E ore por várias coisas ainda que precisam serem providenciadas nessa semana, tendo em vista aí a chegada desta família, coisas que precisamos ainda organizar para a sua hospedagem. Também com relação ao programa, né? A gente está esperando algumas coisas ainda chegarem até nós, então orem também para tudo isso. Sei que alguns vão trazer convidados, pois, amigos, pessoas nem crentes, né, que vão ser convidadas também. Será uma excelente oportunidade de pregação do Evangelho. Então eu quero encorajar. Sexta-feira é nossa conferência de aniversário, 8 anos de bênção, de provisão de Deus, e vamos dar o início dessa conferência, dar a largada aí com todo mundo participando aqui. Eu vou, durante a semana, encorajar muito no nosso grupo de WhatsApp para você estar aqui, trazer seus convidados e ser abençoado. Ok, eu ainda tenho oportunidade hoje, então, ainda de trabalhar mais um pouco a questão
do tema de providência divina. Nós estamos, então, falando aqui neste momento sobre a providência divina em relação a Satanás e aos seus demônios. Nós temos visto a realidade de Satanás, as suas obras demoníacas neste mundo. Já tenho falado aqui, nós entendemos pelas Escrituras Sagradas que existe o império das trevas. Paulo fala sobre isso lá na sua carta aos Colossenses. E neste império, Satanás, ele é o Deus deste século. Ele é o príncipe deste mundo. Títulos que, ora o apóstolo Paulo faz referência, ora o próprio Senhor Jesus Cristo, ora o apóstolo João. Agora, embora isso seja verdade, de que ele é o Deus desse século, o príncipe deste mundo, nós sabemos também pelas Escrituras Sagradas que o diabo não pode fazer tudo o que ele quer fazer, tudo o que ele deseja fazer. Ele é restringido em sua atuação pela providência divina. A sua liberdade dele, do diabo, a liberdade do diabo é restrita. O seu poder é governado pela providência divina. Nós nunca podemos esquecer disso. Isso nunca deve se afastar da nossa mente, do nosso coração. Nós estamos vendo aí algumas esferas de atuação de Satanás. São áreas em que ele tem forte domínio, ele tem forte influência, são áreas onde existe a governança aí do diabo no reino dos homens, mas mesmo nestas áreas, o diabo está sujeito a Deus. Nós já falamos da providência divina aí sobre a autoridade delegada de Satanás. Nós já falamos sobre a providência divina sobre os demônios e os espíritos malignos. Falamos isso na semana passada. E hoje nós vamos olhar para mais uma área de atuação de Satanás. E nós vamos falar hoje da providência divina sobre a mão de Satanás na perseguição. Esse será o nosso tema nessa noite. O apóstolo Pedro, ele descreveu os sofrimentos dos cristãos da seguinte maneira. Agora venha comigo para a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, vamos ler os versículos 8 a 9. Primeira carta de Pedro, 5, 8 a 9. Escreve o apóstolo Pedro nesta passagem: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Existe isso que nós conhecemos aí como os sofrimentos da perseguição. Eles acontecem na vida do crente em todo o mundo. Esses sofrimentos, eles vêm de Satanás. E o apóstolo Pedro diz aí que ele está ao redor da terra como um leão rugindo. Ele está pronto para atacar. Ele está pronto para devorar. As suas garras satânicas, elas são bem afiadas. Satanás, ele quer abalar, ele quer destruir
a fé dos crentes em Cristo. E ele faz isso em todo o mundo. Ok? Então, existe perseguição, Satanás persegue os crentes, Satanás causa muitos sofrimentos aos crentes. Os dardos inflamados do maligno, eles são lançados contra os crentes diariamente. A artilharia do inferno não dá trégua ao crente. Neste caso, onde está o controle da providência de Deus? Quando Satanás aflige os cristãos, trazendo-lhes profundos sofrimentos, Deus não controla esses sofrimentos para o bem dos seus filhos amados? Vamos ouvir a resposta de Pedro, 1 de Pedro 3,17. Primeira carta de Pedro 3,17. Versículo 17 aí: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Tem isso aí em mente. Agora venha para o capítulo 4, versículo 19. 4:19. 1 de Pedro 4:19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Em outras palavras, o apóstolo Pedro, ele está dizendo o seguinte: se Deus quiser que soframos por fazer o bem, sim, nós vamos sofrer. Se Ele não quiser que soframos por fazer o bem, então, o que vai acontecer? Nós não vamos sofrer. Nós devemos lembrar que até Jesus Cristo sofreu. Ele sofreu injustamente. E esta era a vontade de Deus para ele. Vamos ver outras passagens. Lucas capítulo 22, versículo 3 e 31. Lucas 22, 3 e 31. Lucas 22, 3, nós até lembramos disso hoje de manhã na ceia. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Mais à frente, no versículo 31, Lucas 22, 31, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi preso, o poder de Satanás, ele estava operando aí com toda a força de perseguição. Satanás, ele pediu autorização para o Senhor para peneirar os discípulos. Agora note o seguinte: ele não podia fazer isso sem que esta autorização viesse da sala do trono. E Jesus orou por Pedro para que ele não desfalecesse. Pois bem, foi nessa ocasião que Jesus falou uma de suas palavras mais soberanas. Ele disse aos que foram
prendê-lo. Lucas 22, versículos 52 e 53. Lucas 22, 52 e 53. Quando vieram prendê-lo lá no jardim do Getsêmani, então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Agora observem essa frase final aqui. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Jesus Cristo disse para eles: esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Aquela era, na verdade, a noite. Aquela hora era a hora das trevas. Até então ninguém teve coragem de confrontar Jesus na frente das multidões no templo, mas naquela noite as garras de Satanás, elas ficaram sobre Jesus, e isso não tinha acontecido antes e nem aconteceria mais tarde. Isso aconteceu no tempo que foi planejado pelo Pai. Naquela noite, os servos do poder das trevas, eles tiveram permissão para agir. O próprio Jesus já havia declarado, João capítulo 10, versículos 17 e 18. João 10, 17 e 18. Jesus declarou o seguinte: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Satanás, ele tinha permissão para agir naquela hora. Era a hora das trevas, ela foi planejada pelo Pai. Deus decide a hora que começa e Deus decide a hora que termina. Enquanto a hora que foi designada por Deus não havia chegado, Jesus não seria preso e ele não seria crucificado. Ainda no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 30. João 7, 30. Notem o seguinte: então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. No capítulo seguinte, 8, João 8, 20, ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu. Por quê? Porque a sua hora ainda não havia chegado. Agora, lá no jardim do Getsêmani, chegou a hora em que as trevas reinam. E essa expressão em que as trevas reinam, isso se refere tanto à escuridão da noite. Lembra? Judas saiu da ceia e era noite. Isso se refere tanto à escuridão da noite, como também àquele preciso momento
na história da redenção em que as trevas tiveram permissão para agir. A providência divina, ela governa a mão de Satanás na perseguição. Agora vamos para Atos capítulo 10, versículo 38. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e o quê? Curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então Jesus Cristo, ele andou por toda a parte, curando todos e também libertando todos aqueles que estavam oprimidos pelo diabo. Embora os crentes, eles não podem ser possuídos pelos demônios, eles podem ser oprimidos pelo diabo. O diabo faz isso com os crentes através das tentações, estimulando em nós desejos e sentimentos enganosos, idolátricos e impuros. E ele também faz isso através das perseguições. Ele causa sofrimentos muito profundos. Ele pode atacar os nossos corpos, as nossas mentes. Tudo isso, meus irmãos, é verdade, mas a providência divina governa a mão de Satanás na perseguição. Agora venha comigo para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios 10, versículo 13. Primeira Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará, ou vai prover, ou provisionará um escape para que o possam suportar. Agora, que forte incentivo para o crente nós temos aqui nesta passagem, que alívio saber que Deus colocou limites. Paulo, ele está tranquilizando aqui os seus leitores que poderiam ter desanimado com as suas palavras aí mais duras de exortação que ele tinha proferido anteriormente. E agora ele encoraja os crentes, ele diz: os crentes, vocês devem ficar firmes, eles não devem cair. E aqui Paulo traz uma palavra de incentivo para todos nós. Nós podemos olhar para a vida com os olhos da fé e não olhando através da perseguição. Paulo está falando aqui com todos aqueles que já foram tentados. Agora, essa palavra que foi traduzida aqui por tentação, no grego ela pode ter o sentido de tribulação. É a mesma palavra grega que pode ser traduzida por tentação ou por tribulação. É a mesma palavra.
Agora, nós sabemos que as tentações vêm de quem? Vêm do diabo. As tentações vêm de Satanás. Deus não tenta ninguém. De onde nós sabemos isso? Tiago. Vamos para lá. Tiago 1:13. Tiago 1:13. Escreve Tiago: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Paulo está usando essa palavra aqui no grego, que pode ser tentação ou tribulação. Nessa passagem, será que Paulo quis dizer tentação ou tribulação? É possível que Paulo desejasse transmitir ambos os sentidos. Nós podemos nos lembrar do caso de Jó. Satanás aparece diante de Deus, ele se apresenta perante o Senhor, e o Senhor perguntou, agora Sérgio, eu tenho que lembrar de ti quando eu vejo essa pergunta aqui na Almeida, Revista e Atualizada. Sabe o que Deus perguntou para Satanás? Donde vens? Está lá na Revista Atualizada. Donde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Lembra lá de 1 Pedro? De rodear a terra e passear por ela. Ou seja, ele anda por toda a terra. O que ele está fazendo? Ele está procurando alguém para devorar. E Satanás acusa Jó, e Deus permite que Satanás ataque a Jó. Então, neste caso aqui de Jó, a tentação de Satanás vai fazer com que a fé de Jó seja provada. Estão entendendo? Por isso eu creio que Paulo está empregando a palavra lá na sua carta de 1 Coríntios com ambos os sentidos. Então, a experiência de Jó, ela é uma experiência de tentação e ela é uma experiência de provação. Deus usa Satanás para demonstrar que Jó é capaz de suportar as tribulações. E lá no final do livro, a fé de Jó triunfa. Agora eu pergunto aqui, alguém aqui ainda não foi tentado ou provado? Se tem alguém, por favor, levante a mão. Todos nós já sofremos por causa de tentações e de provações. Então, o que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 10:13, isso serve para todos nós. Paulo está dizendo que não chegará até nós nenhuma tentação do maligno ou tribulação que não seja comum a todos. O verbo traduzido como sobreveio, volte lá para 1 Coríntios 10:13. O verbo traduzido aí como sobreveio, no grego, ele está no tempo perfeito. Então, é a ideia de que não nos sobrevém. Isso aqui indica uma condição duradoura. Não é que não nos sobreveio até aqui. Não nos sobrevém. Não nos sobreveio, não nos sobrevém agora e não nos sobrevirá.
virá. É a ideia de uma condição duradoura. Não vos sobrevém. Paulo diz que não será algo que não fosse comum aos homens. Então isso aqui aponta para a gente para o grau e para a extensão de qualquer tentação ou tribulação. As tentações, elas vêm de Satanás. As tribulações, elas vêm de Deus, ou são permitidas por Deus, mas elas são limitadas àquilo que é comum a todas as pessoas. O contraste disso aí nós temos em Jesus. Porque ele enfrentou, tanto no início como no final do seu ministério terreno, as tentações de Satanás. E elas foram além daquilo que é comum a todos. Aquela agonia infernal que Jesus Cristo sofreu lá no jardim do Getsemane, e que ele sofreu lá no Calvário, nenhum ser humano comum poderia jamais suportar. Agora, no contexto dessa passagem aqui, nós não sabemos quais foram as tentações ou tribulações que os coríntios tiveram de enfrentar. Paulo não dá detalhes, mas ele está nos trazendo aqui uma palavra geral de encorajamento. E essa palavra, ela é válida para todos os cristãos. E a palavra de encorajamento é essa: e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados pelo diabo, perseguidos por ele, além do que podem suportar. Você me ouviu bem? Deus não vai permitir que o diabo nos tente, nos persiga, além do que nós podemos suportar. Irmãos, isso não é palavra do pastor Roberto. Isso aqui é a palavra do apóstolo Paulo. A fidelidade de Deus, ela é perfeita, mesmo quando a nossa fidelidade é imperfeita. Não é Deus quem quebra os pactos. Quem é que quebra os pactos? Somos nós. Somos nós que desobedecemos. Somos nós que voltamos atrás. Somos nós que somos infiéis. Deus é fiel. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, encorajando a Timóteo, já no final da sua vida, Paulo disse para Timóteo o seguinte, 2 Timóteo 2,13: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Como Deus demonstra a sua fidelidade aos crentes aqui nestas circunstâncias de tentação ou tribulação, aqui de 1 Coríntios 10:13. Deus é fiel. Paulo diz aí, como é que Deus então demonstra a sua fidelidade nestas circunstâncias, seja de tentação, seja de tribulação? Deus promete, aí no texto, que ele não permitirá que nós sejamos tentados além do que nós podemos suportar. Lembre-se, isso aqui envolve tentação e tribulação. Tentação e tribulação. Eu vou dizer uma coisa aqui com muita responsabilidade e temor que eu tenho ao Senhor. Mesmo que um crente, ele se coloque em circunstâncias onde as tentações sejam desmedidas e inevitáveis, nós temos a promessa de Deus de que ele virá em nosso socorro.
porque Deus é fiel. Vocês se lembram da experiência de Ló, sobrinho de Abraão? Ele fixou a sua residência lá em Sodoma, e ali ele teve que suportar as vidas sujas daquelas pessoas más. Deus destruiu aquelas cidades de Sodoma e de Gomorra, mas ele ajudou e salvou a Ló da destruição. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7. 2 Pedro 2, 7. Testemunho aqui de Pedro sobre isso, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Agora foi Ló que escolheu ir para Sodoma. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Deus guarda o seu povo. Deus socorre o seu povo. Deus está atento às aflições do seu povo. Voltando para 1 Coríntios 10, 13. O texto também dá a entender aqui para a gente que Deus, ele impõe limites para as tentações de Satanás. E o limite é qual? Qual é o limite? O limite é até onde o crente pode suportar. Os sofrimentos provocados por Satanás, eles não podem ultrapassar o limite do suportável. Por quê? Porque existe restrição da providência divina quanto a isso. Então, a tentação ou a perseguição, a tentação na forma de perseguição, ela não pode nos destruir. As tribulações não podem nos destruir. Os sofrimentos não podem nos separar do amor de Deus. Agora me ouça bem, novamente, guarde isso aqui na sua mente, no seu coração. Se nós somos vencidos pelas tentações e pelas tribulações, isso se deve não a Deus, mas a nós mesmos. Porque Deus é fiel. As tentações de Satanás e as provações que são permitidas ou ordenadas por Deus não são maiores do que nós podemos suportar. Nós nunca podemos argumentar que nós pecamos porque a tentação ou a tribulação eram insuportáveis. Se um crente claramente diz isso, eu digo pela autoridade da palavra de Deus, ele é um mentiroso. Seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. As tentações não são maiores do que nós podemos suportar. É promessa de Deus. E Deus é fiel. Além disso, Paulo diz aí nesse texto, de 1 Coríntios 10, 13, ele vai providenciar um escape. Ele vai providenciar um escape. Então, perceba o seguinte. Deus, ele põe limites às tentações satânicas e às provações que permite sobre nós. Qual é o limite? Até onde podemos suportar. E, além disso, ele mesmo vem ajudar o seu povo durante as tribulações e as tentações. Ele encoraja os crentes a persistirem.
Ele nos encoraja a perseverar, porque Deus quer nos ver vitoriosos no final. E Ele se torna pessoalmente envolvido na nossa luta contra a tentação. E Ele vai abrir um caminho de escape para aqueles que são tentados ou atribulados. Agora, na NVI, nós lemos: Deus providenciará um escape. Mas no grego, a tradução literal seria a seguinte: Deus vai providenciar o modo de escape. O modo de escape. Sabe o que isso significa? Para cada tentação que vem do diabo, para cada tribulação que Deus permite ou ordena, Deus prepara uma saída, um modo de escape, um modo de escape. E qual é o propósito deste escape? Está aí no texto. Qual é o propósito? É para que possamos suportar a tentação ou a provação. O texto diz aí na parte final: mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. A ideia aqui não é nos livrar da tentação ou tribulação, mas a ideia é de suportar a tentação ou a tribulação. Paulo diz isso aí no final do versículo: para que o possam suportar. E a ideia desse verbo aí, suportar, é a ideia de não desanimar sob a tentação. É isso que significa esse verbo. Então, olha só, a fé dos crentes evita que eles caiam, e a fidelidade de Deus permite que os crentes triunfem sobre as tentações e sobre as tribulações. Agora, os israelitas, que formam o pano de fundo aqui deste capítulo, de 1 Coríntios 10, 13, a experiência deles lá no deserto, eles caíram quando eles desafiaram propositalmente a Deus. Eles rejeitaram o maná que Ele fornecia a cada dia. Eles rejeitaram a liderança que Deus havia nomeado. Eles rejeitaram a graça quando eles desobedeceram a Deus de modo intencional. Agora, por outro lado, a pessoa que ama a Deus, ela demonstra uma evidência genuína de possuir aquela segurança eterna. Ela crê na palavra de Deus, ela obedece à palavra de Deus, e assim o crente encontra o consolo. Ele sabe que Deus nunca mesmo vai abandonar aquela alma que se apoiou em Jesus Cristo, porque Deus é fiel. Ainda sobre isso, nós devemos lembrar do texto lá de Judas. Venha lá para a carta de Judas. Tem um capítulo só, então, o versículo 24. Judas 24. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. O nosso Deus, Ele é
poderoso, o nosso Deus é onipotente, o nosso Deus é todo-poderoso, e diz Judas aqui, ele pode nos guardar de cair. Ele pode nos guardar das tentações e nas tentações. Ele pode nos guardar das ciladas do diabo. Ele está conosco na hora dos sofrimentos. O cristão verdadeiro, ele é alguém protegido pelo poder de Cristo. Ele não vai naufragar na sua fé quando vierem aí os ataques da perseguição de Satanás. Deus preserva os cristãos. Ele tem um poder infinito para proteger aqueles que colocam a sua fé em Cristo Jesus. Deus jamais deixará que os seus filhos sejam separados dele. O objetivo de Satanás, este sim, o objetivo dele é fazer com que os crentes sejam destruídos na fé e que eles caiam na apostasia. E para atingir esse objetivo, o diabo usa toda a sua artilharia infernal. Os dardos do maligno chegam até o crente todos os dias. E todos os dias ele está a rodear a terra e passear por ela e procurando alguém para devorar. Quando eu penso nisso, eu me lembro de um tempo atrás, aí na guerra da Ucrânia, é como aqueles drones que são lançados aí pela Rússia, eram lançados pela Rússia sobre a Ucrânia, ou pelo Irã aí sobre o território de Israel, toda hora checando aqueles drones de destruição. Mas Paulo diz lá em Efésios que nós temos o escudo da fé. E é com este escudo que nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. O poder de Satanás na perseguição do crente é restringido pela providência divina. O poder do diabo na perseguição é um poder limitado. A perseguição que é empreendida por Satanás contra o crente é somente no nível daquilo que é suportável. E Deus nos dá ainda as armas de defesa. Você pode ler sobre isso lá em Efésios capítulo 6, versículos 1 a 18, onde nós temos ali a armadura do cristão. E Paulo ainda diz aqui nesse texto que estamos considerando que Deus nos dá o escape, o modo como nós podemos suportar a perseguição. E como se tudo isso não bastasse, Deus está pessoalmente nos guardando do maligno. Mais um texto, Romanos capítulo 8, 35 a 39. Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade,
nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aleluia. Todas essas experiências que Paulo descreve aqui nesta passagem, elas não podem separar o cristão do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Seja a tribulação, seja a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E você pode estar certo que Satanás usa todas essas coisas para perseguir o crente. Mas nada disso pode nos separar do amor de Deus. E o apóstolo Paulo tinha muita autoridade para escrever sobre isso, porque ele enfrentou tudo isso. E ele foi mais do que vencedor. Essa foi a experiência de Paulo. E essa pode ser a minha experiência e pode ser a sua experiência. E esta é a experiência de todo aquele que deposita a sua fé em Cristo. Por quê? Romanos 8:18. Por quê? Porque eu considero que os nossos sofrimentos atuais, empreendidos pelo nosso mais cruel perseguidor, os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Essa é a nossa bendita esperança. Esta é a glória eterna do cristão. Satanás pode nos atacar e ele vai fazer isso. Ele pode nos perseguir e ele vai fazer isso, mas ele já está condenado. E nós estamos aguardando, como diz o autor de Hebreus, coisas melhores pertencentes à salvação. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade de pregar a tua palavra, uma palavra que nos confronta, que nos humilha, mas também que nos consola, que nos conforta, que traz paz ao nosso coração, quando nós consideramos todas essas verdades, Senhor, sobre a tua soberania e a tua providência, mesmo na perseguição, Senhor. E nós somos diariamente peneirados pelo maligno, mas nós encontramos aqui na tua palavra essa promessa de que o Senhor é fiel. O Senhor não vai permitir que nós sejamos tentados além do que nós podemos suportar. E juntamente com a tentação, o Senhor vai providenciar o modo de escape. Ó Senhor, abre os nossos olhos para que nós entendamos isso não apenas com a nossa mente, mas com o nosso coração, que essas verdades brilhem, Senhor, na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, para que nós tenhamos essa consciência sempre presente, que em Cristo nós somos mais que vencedores, e que o diabo não pode destruir a nossa fé, embora ele tente fazer isso a cada dia. Mas nós estamos seguros na tua proteção, na tua provisão e no teu grande amor. Continua ainda a falar conosco, Senhor, através da tua palavra. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus.